Agora nós vamos falar sobre o ambiente de trabalho, né? Então, a partir de agora, a gente vai falar sobre conhecer o ambiente de trabalho, analisar, perceber os vários riscos que possam estar ali, vários eminentes, né, do ambiente, tá? Nesse exemplo aí, nessa brincadeira aí, dá pra perceber, né, a necessidade aí de um técnico de segurança aí analisando o ambiente. Vamos lá. Falando sobre as categorias, né, os tipos de riscos que existem, então, um deles é os agentes físicos, né? Então, o trabalhador pode estar exposto à umidade, calor excessivo, né? Ele pode estar exposto a som muito alto, barulho muito alto, vibração, ou mesmo ambientes muito escuros, né, de muita penumbra, tá bom? Agora vamos falar das consequências, né, que os agentes físicos podem causar, né, aos trabalhadores. O ruído, ele causa cansaço, irritação, dores de cabeça, diminuição da audição, aumento da pressão arterial, problemas do aparelho digestivo, taquicardia e perigo, chega a ter perigo de infarto, né? Então, são os prejuízos que os ruídos podem causar. As vibrações, né? Causa cansaço, irritação, dores dos membros, dores da coluna, dores do movimento, artrite, problemas digestivos, lesões ósseas, né? Lesões dos tecidos moles, lesões circulatórias, tal, etc. Tá? Então, a vibração muito. Normalmente é quando é muito repetitivo também, né? Não é só porque o trabalho trabalhar tem um tempo de exposição, mas ela pode causar todos esses tipos de problemas aí. Legal? O calor pode causar taquicardia, aumento de pulsação, cansaço, irritação, choques térmicos, fadiga térmica, né? Perturbações das funções digestivas, hipertensão. Né? A gente vê que tem pessoas que até desmaiam quando estão expostas a muito calor, né? Então, o calor, a pessoa perde até os sentidos. Então, por causa desses vários sintomas aí que ele causa, né? Vamos lá, radiações e ionizantes. Alterações celulares, câncer, fadiga, problemas visuais, acidentes de trabalho, né? Então, poxa, a radiação, né? Então, quer dizer, o pior deles aí é o câncer, né? Então, que é uma doença silenciosa. Então, os exames periódicos, né? Que o trabalhador tem que se submeter, nesse caso é bem importante. Na realidade, para todo risco que o trabalhador está exposto, ele tem que fazer os exames específicos de acordo com o que aquele agente pode causar, né? Vamos lá, radiações não ionizantes, ela pode causar queimaduras, lesões nos olhos, na pele e nos outros órgãos, né? É menos grave, mas causa também alguns tipos de lesões, né? E tem que tratar disso. O frio pode causar fenômenos vasculares, periféricos, doenças do aparelho respiratório, que são os pulmões, né? Queima, e queimaduras pelo frio. O frio queima mesmo, né? Então, quer dizer, o trabalhador exposto ao frio tem que fazer exames aí para analisar principalmente a parte pulmonar dele, né? Isso não tá, então pode causar aí resfriado, sei lá, pneumonia, né? A gente imagina quando ataca os pulmões, tá bom? Então esses são os exemplos aí das consequências que pode acarretar o trabalhador que está exposto a agentes físicos de risco. O tema agora são os agentes químicos, né? E é bom a gente enfatizar as vias de penetração aí nos órgãos que os agentes químicos fazem. Eles podem penetrar pelas vias respiratórias, né? Por inalação ou pelas vias aéreas, né? Então, nariz e boca, né? Pelas vias cutâneas, absorção pela pele.
ou pelas vias digestivas, né? Ingestão mesmo, tá bom? Então, essa é a forma que a gente pode ser afetado pelos agentes químicos. Uma consequência dos agentes químicos, né? São poeiras minerais, né? Sílica, asbesto, carvão, minerais de modo geral, né? Provoca silicose, normalmente pelo quartzo, asbestose, que é provocado pelo amianto, né? Que está até proibido o uso de amianto na maioria aí das regiões. Neopoconiose dos minerais do carvão, tá bom? E tem, bom, as poeiras vegetais, então algodão, bagaço de cana, de açúcar, né, um exemplo. Ele pode provocar aí, ó, bicinose, que é o algodão que provoca essa, enfim, e bagaçose, que é o bagaço da cana de açúcar que pode provocar essa enfermidade aí, né? Poeiras alcalinas, então pode provocar doenças pulmonares, obstrutivas, crônicas e enfisema pulmonar. Então, a poeira do modo geral, né, que pode se acumular no pulmão da gente, né? Poeiras incômodas. Então, poeiras incômodas podem interagir com outros agentes nocivos no ambiente de trabalho, potencializando sua nocividade. Então, é que as poeiras elas não atacam propriamente dito, mas ela interage com outros e piora a situação. É isso que a gente quer dizer aí, tá? Fumos metálicos provoca doenças pulmonares, obstrutivas crônicas também, febre de fumos metálicos e intoxicação específica de acordo com o metal. Então, cada tipo de metal pode provocar aí uma intoxicação aí específica, né? Névoas, gases e vapores. Então, são substâncias compostas por produtos químicos em geral, que provocam aquela névoa, né? Aquele vapor, né? Então, é irritante, né? Então, provoca irritação das vias aéreas superiores, né? Tem um exemplo aí, ácido clorídrico, ácido sulfírico, amônia, cloro, tá? Etc. Continuando, vamos falar dos agentes químicos aí, né? Tem os asfixiantes, tá? Um exemplo são hidrogênio, nitrogênio, metano, acetileno, dióxido e monóxido de carbono. E as consequências são dores de cabeça, náuseas, sonolência, confusões, podem chegar ao coma ou até a morte, né? E tem os anestésicos, né? O exemplo é butano, propano, benzeno, aldeídos, cetonas, tolueno, xileno e alcoóis. Então, a maioria dos solventes aí, orgânicos tendem a ação depressiva sobre o sistema nervoso. Então, deprecia e ataca o sistema nervoso, podendo causar danos a diversos órgãos ou ao sistema formador do sangue, né? Um exemplo dos gases aí que a gente conhece mais também, a gente fala, é o gás de cozinha, né? A gente sabe aquele cheiro que a gente sente lá é até artificial, né? Se não tivesse aquilo ali, a gente poderia também chegar à morte, às vezes ficar inalando aquele gás e sem perceber, tá? Um dos problemas dos gases também, então, é que ele é silencioso, né? Então é muito perigoso, ok? Agora nós vamos falar dos agentes biológicos, né? Os riscos biológicos aí. São aqueles causados por micro-organismos como bactérias, fungos, vírus e outros. São capazes de desencadear doenças devido à contaminação pela própria natureza do trabalho. Então, agentes biológicos, eles podem ser, a gente contrai por contaminação, né? Um exemplo é o nosso coronavírus aí, né? Infelizmente, tá bom? Então, é um pouco mais generalizado porque cada agente tem a sua característica, né, de contaminação. Tá, tá ok?
Então, o ambiente de trabalho, o ideal aí nesse caso do ambiente de trabalho, o mais importante aí é a higiene, né? A gente tem que pensar aí em ter uma higiene aí, descontaminação, dependendo da situação e de cada atividade. Consequência dos agentes biológicos, né? Então, são vírus, bactérias, protozoários, fungos e bacilos. Né? Quais são as consequências? Doenças infecto-contagiosas. Né? Tem exemplo aqui: hepatite, cólera, amebíase, AIDS, tétano e assim vai. Coronavírus, né? É um deles. Tá bom? Agentes como fungos e bacilos. Então, são infecções variadas externas na pele, né? Um exemplo aí seria a dermatite. E internas, então, que são doenças pulmonares. Então, esses fungos e bacilos também atacam os pulmões da gente, ok? E parasitas. Então, parasitas podem causar infecções cutâneas, né, na pele ou sistêmicas, podendo causar contágio, tá bom? Então, parasitas são insetos mesmo, né? Pode causar algum tipo de trazer algum tipo de doença aí para o trabalhador. Riscos ergonômicos. Esses riscos são contrários às técnicas de ergonomia. Então, se a pessoa não respeita as técnicas de ergonomia, vai estar exposta aos riscos ergonômicos. Bom, que exige que os ambientes de trabalho se adaptem ao homem, proporcionando bem-estar físico e psicológico. Então, muitas vezes também não é só o funcionário que se expõe, não se posicionando corretamente. O ambiente de trabalho tem que estar adaptado para evitar que o trabalhador se exponha a algum tipo de risco ergonômico, né? Os riscos ergonômicos estão ligados também a fatores externos, né, que seria do ambiente, e interno, do plano emocional. Em síntese, quando há disfunção entre o indivíduo e seu posto de trabalho. Quer dizer, o posto de trabalho tem que estar de acordo, né, pessoal? A gente já acabou de falar, que seria o ambiente ali do trabalhador, né? E essa parte de emocional e psicológico é o esforço. Então, o trabalhador que trabalha com excesso de trabalho, excesso de esforço, ele vai estar exposto também a um risco ergonômico. Essa imagem é para fixar um pouco na cabeça da gente, né? Então, o risco ergonômico não é só o fato de levantar um peso de uma maneira errada ou sentar de uma maneira errada, que também é um risco, mas a fadiga, né? Dá para ver aí a situação do rapaz. Então, quando a gente trabalha, o trabalho é excessivo, né? Esforço excessivo, gera uma fadiga. Isso também pode gerar uma fadiga dos membros do funcionário e gera um risco, né? Então, pode gerar vários tipos de enfermidades aí. Vamos às consequências aí, dos riscos ergonômicos aí, nos agentes ergonômicos, né? Então, o tipo de agentes, então é esforço físico, levantamento e transporte manual de pesos, exigências de posturas, assim, né? Então, quer dizer, dependendo do tipo de trabalho, acaba fazendo com que o trabalhador fique numa postura que poderia ser errada, né? Qual a consequência? Cansaço, dores musculares, fraquezas, hipertensão arterial, diabetes, úlcera, doenças nervosas, acidentes e problemas da coluna vertebral, né? E, isso é bem comum mesmo, né? Então, principalmente, o que talvez possa estar estranhando aí é doenças nervosas. É assim, porque quando você tem um trabalho que é muito estressante, né? Também tem problemas de saúde que estão associados diretamente ao nervosismo aí. A úlcera é um bom exemplo aí, ok? Bom, ritmos excessivos, trabalho de turno e noturno, monotonia, repetitividade, jornada prolongada, controle rígido
da produtividade, outras situações, né? Conflitos, ansiedade, responsabilidade excessiva. Então, por isso que tem até exemplo de regras de turno de trabalho, de tempo mínimo de descanso, para evitar esse tipo de problema aí, tá? Então, a pressão, né, o ritmo excessivo de trabalho, né, aquele exemplo lá do Charlie Chaplin, lá, que a gente fala de tempos modernos, a gente dá bem esse caso aqui, né? Bom, as consequências que isso causa, né? Cansaço, dores musculares, fraqueza, alterações do sono, é, da libido e da vida social, com reflexo na saúde e no comportamento, hipertensão arterial, taquicardia, cardiopatia, asma, doenças nervosas, doenças do aparelho digestivo, tipo tem gastrite, úlcera, etc., né? Tensão, ansiedade, medo e comportamento estereotipados aí, comportamentos assim nervosos, né? Isso, a pessoa estoura, a pessoa fica muito estressada, esse tipo de coisa. Então, quer dizer, altera o emocional da pessoa, tá bom? É isso. Agora vamos falar dos riscos mecânicos ou de acidentes, né? Então, os riscos mecânicos ou de acidentes ocorrem em função das condições físicas e tecnológicas impróprias, capazes de colocar em perigo a integridade física do trabalhador, né? Então, dá para ver nessa imagem aí a situação, né? Então, é o ambiente de trabalho tem que estar apropriado para evitar que se ocorra esses tipos de acidente, tá? Ou exposição a esse tipo de risco. Agentes mecânicos e suas consequências, né? Então, arranjo físico inadequado. Então, pode provocar acidentes e desgastes físicos excessivos aí, pela situação do arranjo. Máquinas sem proteção, acidentes graves. Então, quer dizer, quando um equipamento, uma máquina, ela tem uma proteção que vem com ela, que é regra. Então, a gente como técnico tem que observar isso, tá? Se o trabalhador não tirou a proteção da máquina, assim por diante. Iluminação deficiente. Então, provoca fadiga, problemas visuais e acidente de trabalho. Então, tem o mínimo de luminosidade que os ambientes têm que ter, né? A gente conhece isso, tem que analisar e ver se está dentro dos padrões, tá? Ligações elétricas deficientes. Isso aí nem se fala, né? Então, provoca curto-circuito, choques elétricos, incêndios, queimaduras e acidentes até fatais, né? Então, a energia elétrica é um ponto primordial, né? Tem que estar bem, sei lá, uma instalação elétrica dentro de todas as normas técnicas de instalação. Tá? Tem até regra de cor de fio, bitola de fio, posicionamento de disjuntores, tá? E assim vai, né? Tipos de disjuntores, tudo bem, né? Bom, armazenamento inadequado. Acidentes por estocagem de materiais sem observação das normas de segurança. Todo material que a empresa possa ter no seu estoque sempre vai ter regra de segurança. Como ele tem que ser armazenado, posicionamento, empilhamento máximo e assim por diante, tá bom? Ferramentas defeituosas. Então, provoca acidentes, principalmente com repercussão nos membros superiores, quer dizer, nos braços, nas mãos, quando a pessoa está usando aquela ferramenta, né? Então, a ferramenta tem que estar em bom estado, né? Não pode estar numa situação, né, que possa vir a quebrar ou e aí provocar acidente, ok? Bom, equipamento de proteção individual inadequado, né? Então pode provocar acidentes e doenças profissionais. Então essa máscara não está filtrando, então se a pessoa não usa luva, então quer dizer o EPI, né, é essencial. Então a gente tem que observar isso, né? Gera acidentes aí mecânicos, né? Animais peçonhentos, né? Escorpião, aranha, então pode gerar o quê? Picadas, né? Desses animais e causar aquele, um acidente que pode ser pequeno, pode ser grave devido à contaminação e assim por diante, né? Outras situações de risco que podem contribuir
para a ocorrência de acidentes. Então, possibilidade de incêndio, explosão. Existem, de acordo com o tipo de atividade que a empresa exerce, e aquele, de acordo com o ambiente ali naquele local, existem regras, né? Então, sei lá, se você tem uma mini usina de energia elétrica ali, uma central de energia elétrica, tem regra de posicionamento. Aquilo tem um lugar no prédio que possa estar totalmente fora do prédio, né? Tem uma área em volta que ninguém pode se aproximar. Então, assim, são regras gerais que para evitar acidentes, né? Independente do maquinário, só o operador pode estar ali. Quem tem que estar ali é uma pessoa que é treinada, uma pessoa que não é treinada não pode estar ali naquele local, não pode nem entrar naquele ambiente. Então, são regras gerais para evitar, né? Então, evitar acidentes ou até fatalidades, incêndios, explosão, quer dizer, bem grave, é bem generalizado essa parte.